Agora só falta o governador Ibanez Rocha dar o aval para que servidoras do GDF possam tirar licença em casos graves de saúde causados pelo período menstrual. Vamos ao vivo com a repórter Tayane Mello para saber exatamente como vai funcionar esta medida que foi aprovada hoje lá pela Câmara Legislativa. Olá, Tayane, conta pra gente então como é que vai ser isso. Boa noite. Boa noite, Soane. Boa noite a todos. Esse projeto de lei vai garantir a licença por até 3 dias consecutivos a cada mês para as servidoras públicas do DF que apresentarem sintomas graves relacionados ao fluxo menstrual mediante uma autorização médica. No mês passado, a gente deu aqui no SBT Brasília uma matéria que falava sobre essa discussão na Câmara, sobre a relevância desse assunto, pois as mulheres são maioria entre os servidores públicos do DF. Elas representam 63% do quadro funcional. Então, é uma medida que vai levar em consideração essas mulheres que enfrentam esses sintomas graves, com cólicas intensas durante o período menstrual. Então, é um assunto que vai ser tratado como questão de saúde. Agora, aprovada em segundo turno e vai seguir para a sanção do governador Ibanez Rocha. Volto com você. Obrigada, Tayane. Boa noite. A partir de amanhã começa o prazo para que o GDF envie ao governo federal proposta para receber recursos para reforçar a segurança nas escolas. O DF pode receber entre 500 mil e 3 milhões de reais para investir em rondas escolares, atividades educativas de prevenção e monitoramento da violência na internet. Esse dinheiro faz parte de uma das ações do governo federal para tentar conter as ameaças de ataques em escolas e universidades de todo o país, como aconteceu aqui na UNB. Um estudante da Faculdade de Comunicação da UNB foi preso hoje. Ele deixou uma ameaça no banheiro da faculdade. Além da mensagem que fala de massacre, ainda desenhou uma suástica, símbolo do nazismo. Segundo a reitoria, o estudante foi identificado pelas câmeras de segurança. Em nota, a UNB destacou que, além de prestar contas à Justiça, o estudante vai responder a processo administrativo na universidade e que a administração está avaliando ainda a adoção de suspensão preventiva enquanto durar o processo administrativo. A UNB adotou um esquema de segurança reforçado, mas a situação revoltou estudantes da universidade. As pessoas precisam ser responsabilizadas. Aqui na Universidade de Brasília nós já entramos em contato com a reitoria, que nos informou que está com relação com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. E hoje, durante o dia, a gente contou com a presença de uma viatura da Polícia Militar. Mas não vai ser dessa forma que nós vamos impedir que esses atentados aconteçam. É com a punição dos golpistas e dos fascistas. Pelo menos 6 escolas particulares do DF também prometeram reforçar as medidas de segurança nas unidades nos próximos dias. Entre as ações estão restrição de acesso às escolas de pessoas desconhecidas e monitoramento nas redes sociais. E a Secretaria de Segurança Pública do DF já aumentou o efetivo do batalhão escolar e ampliou as investigações nas redes sociais. No fim da tarde, o ministro da Justiça anunciou uma portaria com regras para conter perfis nas redes sociais que estejam disseminando ameaças contra alunos e discursos de ódio. A Secretaria Nacional do Consumidor vai instaurar imediatamente, até amanhã, processos administrativos para apuração de responsabilidade de cada empresa em face da eventual violação do dever de segurança e de dever de cuidado em relação aos conteúdos veiculadores de conteúdos danosos, perigosos aos estudantes. A partir desta quinta, caso seja identificada uma postagem de apologia à violência nas escolas, as plataformas serão notificadas e terão de retirar do ar o conteúdo em até 2 horas. Se não cumprirem, podem ser multadas em até 12 milhões de reais ou ainda ter as atividades suspensas. A Polícia Federal está investigando 20 faculdades em várias partes do país, inclusive aqui no DF, por desvio de mais de 20 milhões de reais do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos então conversar com o repórter Pablo Lemos, porque é muito dinheiro em jogo, né, Pablo? E tem servidor público federal envolvido nisso? Conta pra gente, boa noite. Exatamente, Suane. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem.
Olha, o esquema envolvia não só servidores, como você mesmo disse, mas também funcionários terceirizados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além de representantes das universidades. Aqui no DF, a gente ainda não sabe quais instituições estão envolvidas no esquema, porque a Polícia Federal ainda não divulgou a lista. Acontecia o seguinte: os criminosos inseriam informações falsas no sistema e isso fazia com que o governo injetasse dinheiro em instituições que não estariam habilitadas para isso. O valor exato de dinheiro desviado até agora é de 21 milhões e 300 mil reais. Os suspeitos também usaram o mesmo esquema para beneficiar estudantes de forma individual. De acordo com a Controladoria Geral da União, esse dinheiro daria para bancar os estudos de cerca de 50 estudantes em cursos com duração de até 5 anos. O FIES atende 500 faculdades ao todo aqui no país. Essas são as informações que a gente tem sobre essa investigação que ainda está acontecendo e qualquer outra informação a gente volta a falar aqui. Suane, volto com você. Com certeza, Pablo. Boa noite, obrigada. Bom trabalho. E atenção para quem recebe o Bolsa Família. O governo começou hoje as pessoas que tiveram o benefício bloqueado. A mensagem é enviada via SMS ao número informado no cadastro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, 1.200.000 beneficiários não atendem mais os requisitos para continuar recebendo os valores do programa. Foram suspensos, por exemplo, cadastros de pessoas que moravam sozinhas, as chamadas unifamílias, que o governo já tinha anunciado que ia cortar. Quem acredita que teve o benefício bloqueado de forma indevida deve procurar um posto de atendimento em até 60 dias. Foi inaugurado hoje o Espaço Conciliar para a população de baixa renda sem condição de pagar as taxas de um processo judicial. O local vai oferecer serviços de mediações e conciliações pré-processuais. O objetivo é promover o acesso à justiça de forma mais eficiente. Tayane Melo. Já imaginou ter um espaço reservado para a população do DF, especialmente para pessoas de baixa renda que não têm condições de arcar com as taxas exigidas para a tramitação de um processo judicial? Agora, tudo isso é possível por meio do Espaço Conciliar, aqui no prédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na 909 Norte, inaugurado nesta quarta-feira. O novo espaço é uma parceria do TJDFT com a Defensoria Pública do DF e o MPDFT. A ideia aqui, entre outras atividades, é a de realizar audiências de mediação, onde as pessoas em conflito comparecerão e, com a ajuda de um mediador judicial, dialogarão e, com isso, tentarão resolver os seus conflitos. A proposta é deixar os processos menos burocráticos para ajudar quem precisa dos serviços. E o melhor de tudo é que o atendimento será realizado de forma gratuita, das 8 da manhã às 6 da noite, em dias úteis. Quem chega aqui no espaço passa por uma triagem para identificar a demanda. Depois, vai para uma das salas para ser atendido por uma das conciliadoras. A pessoa vem com a demanda, seja familiar, seja uma demanda civil, seja uma demanda contra a fazenda pública, e nesse espaço ela vai ter essa possibilidade de construir essa decisão. Então, ela passa por essa triagem, a partir da triagem é identificada, ela é direcionada para uma sala, no qual vai se buscar a solução dessa decisão por meio da construção de uma conciliação. Está preso em São Paulo o suspeito de envolvimento no desaparecimento de uma jovem aqui do DF no ano passado. Sara Carlos Moraes tinha 14 anos quando saiu para passear em um shopping de Taguatinga e nunca mais foi vista. De acordo com as investigações, a suspeita é de que a jovem tenha sido morta por Jailton Silva dos Santos, de 32 anos, mas até hoje o corpo não foi encontrado. O suspeito foi identificado depois que a Polícia Civil aqui do DF divulgou imagens dele. Jailson já responde por 2 crimes de estupro de adolescentes. Agora ele deve ser trazido para o DF, para onde vai passar, por onde vai passar aqui, por uma audiência de custódia. Muita gente, às vezes por desconhecimento ou por falta de cuidado mesmo, acaba provocando um sério problema na rede de esgoto. Joga de tudo e a rede entope. Aí é prejuízo na certa.
Olha o tamanho do pedaço de madeira que foi jogado na rede de esgoto do Noroeste. Nem os cabos de energia retirados de postes foram poupados. E o descarte indevido não para por aí. Fralda, absorvente, preservativos, e isso dificulta muito o nosso trabalho, tá? A gente encontra também cabelo, gordura, então tudo isso ele impede que o fluxo da rede ocorra de forma adequada. De janeiro a dezembro de 2022, a CAESB realizou cerca de 38 mil desobstruções na rede de esgoto em toda a capital federal. As intervenções são feitas por caminhões hidrojato como esse. A mangueira com jato forte de água faz a limpeza do material sólido que atrapalha o funcionamento da rede. A rede ela foi projetada só para coleta de esgotos, de pia, de vasos, de tanque. Então, o restante ele acarreta sobrecarga no tratamento das nossas estações e também no percurso da nossa rede. Na época de chuva, o problema se agrava. As ligações irregulares que fazem o lançamento de água pluvial na rede da CAESB causam mais entupimento, pois o sistema foi feito apenas para transportar e tratar esgotos. Água de chuva não pode ser lançada na rede de esgoto. Muitas vezes o problema acontece por desconhecimento. O senhor sabe o que pode e o que não pode ser jogado na rede de esgoto? Olha, 100% não, mas eu acredito que alguns líquidos, por exemplo, óleo, né? Se lavar, separar o óleo usado, né? Fralda, plástico, garrafa de plástico, né? O pessoal às vezes abre a rede de esgoto, entra lixo, joga resto de comida, essas coisas. Para prevenir a obstrução do esgoto, a CAESB também realiza um trabalho de lavagem das redes sob demanda, atendendo às solicitações dos usuários. Liga para nossas centrais 115 e também para a ouvidoria ou o nosso aplicativo, tá? A gente tem um aplicativo por celular que é bem prático, onde a pessoa, né, ele identifica aquele problema, tira foto, manda a localização e a gente de imediato consegue atender da forma mais adequada. A partir de maio, o valor do salário mínimo passa de R$ 1.302 para R$ 1.320, um aumento de 1,38%. Mesmo assim, o assalariado está tendo de se desdobrar para conseguir pagar as contas no fim do mês, né? Não tá fácil. Para quem está tendo, né, um reajuste mais robusto, é bom, como o do primeiro escalão do GDF, um aumento de 25%. A partir do dia 1º de julho, o governador do DF vai receber, então, R$ 29.311, a vice-governadora R$ 25.900 e os secretários de governo R$ 22.500. O aumento foi aprovado pela Câmara Legislativa porque, segundo o Buriti, o salário do executivo estava congelado há 10 anos. Bom, agora eles têm aí praticamente 4 anos para justificarem esse aumento, né? Uma cratera tem tirado o sono de moradores de Águas Lindas de Goiás. Quando chove, o buraco aumenta. Carros já não passam mais pela rua e os moradores têm medo de acontecer uma tragédia. Alisson mora nessa casa há 10 anos, mas hoje o que ele vê ao sair pelo portão é o risco de perder tudo. Essa erosão, que cresce a cada dia mais, já está a menos de 10 metros da casa dele. Praticamente inviável estar andando, e o risco de deixar aqui meus meninos dentro de casa, sair, não tem como. A gente sai preocupado. Da rua inteira sobrou pouco mais de 1 metro de asfalto. Carro não passa, mas quem está de moto se arrisca. Tá perigoso demais, sem sinalização, sem nada. Quem tiver aí pedir socorro, só se for para Deus. Esse buraco se abriu no meio da rua, no setor Mansões Village, em Águas Lindas de Goiás, há cerca de 1 ano. A Shirley mora com o filho algumas quadras acima, mas não deixa o Enzo brincar na rua porque tem medo. Tá complicada, viu? Estamos de mãos e pernas atadas. De carro a gente já viu que não tem jeito. De moto, alguns ainda se arriscam. De bicicleta, quem passa, passa com medo. E afinal, não é à toa. Nesse local aqui já aconteceu acidente. Um vizinho que já conhecia a situação, mesmo assim acabou se acidentando e caindo aqui embaixo. Foi necessário o resgate por parte do Corpo de Bombeiros. Segundo os moradores, a prefeitura já tentou refazer algumas vezes essa caixa de água fluvial.
Mas o problema não foi resolvido. E há 4 meses está tudo parado. A gente quer, de uma maneira, sensibilizar as autoridades competentes, vereador, prefeito, que eles entendam que isso aqui, fazendo isso aqui, é algo de benefício para a população. São pessoas humildes, pessoas que vão trabalhar, saem de madrugada. Ainda bem que não aconteceu uma tragédia, mas a situação que está previsto que logo vai acontecer alguma coisa. A gente só quer que tenha uma solução definitiva para o problema da gente. Que situação, hein, gente? E a polícia descartou a suspeita de bomba em uma academia lá no Sudoeste. Foram quase 3 horas de operação. Os alunos escutaram um som semelhante a um relógio saindo da lixeira na área do estacionamento. O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais e o Corpo de Bombeiros foram até o local e isolaram a área por segurança. Os agentes constataram que o objeto deixado no local era, na verdade, um sensor de porta. Aquele que aciona um alarme quando alguém passa pela porta. Que susto, hein, gente? Nada de samba na avenida, que a Secretaria de Cultura decidiu preventivamente adiar os desfiles das escolas de samba do DF. O GDF tomou essa decisão porque o Tribunal de Contas questionou o edital que liberava 7 milhões de reais para o desfile. Dúvidas sobre a regularidade do processo seletivo estejam claras, o desfile fica suspenso. As escolas de samba que deveriam sair nos dias 11 e 22 de abril agora vão ter de esperar por novas datas e não há previsão de quando esse calendário vai ser divulgado. Nessa reta final de Poliana Moça tem muita coisa acontecendo. E a Gabriela Saad, que faz a Violeta na novela, conta pra gente como vai ser essa semana. Olá, meus queridos brasilienses. Poliana Moça tá imperdível essa semana. Vamos aos spoilers? Tião captura João, o arrasta pro saguão do aeroporto e acaba o levando pro Ceará. O delegado aprova o plano de Gleice contra Tânia. Eu acho que pode funcionar. Ai, que bom que você aprovou a ideia. Pinóquio ajuda Poliana a buscar por contatos lá no Ceará. É verdade, me ajuda aqui então. Me descreve essas pessoas que eu vou tentar fazer um cruzamento de dados. Enquanto isso, João questiona como Tião conseguiu um pedaço de terra, sendo que nem tinha o que comer. Diz uma coisa. Como é que tu conseguiu esse pedaço de terra se tu não tinha o que comer? Eugênia e Davi propõem um teste de DNA para ver se Zezinho é mesmo o pai das crianças. Nossa, será que o Pedro e a Chloe realmente são meus filhos? Zezinho, você não pode ser precipitado, por favor. A gente tem que tomar muito cuidado para as crianças não sofrerem mais uma decepção. Eu entendo toda essa sua preocupação e atenção, dona Eugênia, mas essa possibilidade existe. Otto e família vão atrás de João, mas percebem que caíram numa emboscada. E esses foram os spoilers dessa semana. Poliana Moça tá imperdível, não tá? Contamos com vocês de segunda a sexta, 8h30 da noite. Lembrando que Poliana Moça começa logo depois do SBT Brasil, não vai perder. E agora a gente vai dar uma olhada no trânsito, nesse horário aí de volta para casa, que a gente sabe que é um movimento ali mais pesado. Bom, a gente vai mostrar aqui agora o movimento na EPTG, ali ó, na entrada de Taguatinga. A gente vê o movimento intenso, né? Em várias vias, então muita calma nessa hora aí, a gente vê realmente um movimento intenso, tanto para quem está indo ali, né, para Taguatinga, tanto para quem vai para outras áreas, para a entrada também de Águas Claras, então realmente um movimento intenso nessa câmera do DR. A gente também tem outras câmeras para mostrar para vocês, porque nesse movimento a gente sabe que esse horário também é bem puxado. Agora a gente mostra essa câmera aí, que é no final do eixão sul de quem está indo para o aeroporto. A gente vê que nesse caso o movimento está bem mais tranquilo para quem está voltando para casa agora, diferentemente de ontem, que a gente viu, né, ali muita chuva. Hoje a gente teve chuva também, mas ela passou, né, um pouco antes dessa volta para casa, e agora o movimento está bem mais tranquilo aqui nessa câmera do DR, que mostra para gente o movimento ali no final do eixão sul, como para quem está indo para o aeroporto. É isso, gente, uma ótima noite para vocês, e amanhã a gente se encontra de novo aqui no SBT Brasília, segunda edição. Até!